Em um mundo onde o brilho do ouro e a opulência dos palácios ditam o valor de um homem, existiu um jovem cuja alma ansiava por um tesouro invisível. Ele caminhava entre festas suntuosas e armaduras reluzentes, mas seu coração batia em outro ritmo, sintonizado com os sussurros do vento e a melodia dos pássaros. O que levaria alguém a trocar a promessa de uma vida de conforto ilimitado pelo caminho incerto da abnegação e do amor universal? O que o fez virar as costas para tudo que a sociedade mais valorizava, em busca de uma verdade que poucos ousavam contemplar? Essa é a história de um homem que desafiou as convenções de sua época, não com armas, mas com a mais radical das armas, a humildade. A história de um jovem que se atreveu a ver Cristo não nos dogmas distantes, mas nos olhos dos pobres, na beleza da criação e na simplicidade da vida. Uma narrativa sobre a coragem de ser diferente, de amar sem reservas e de encontrar a verdadeira liberdade na renúncia. Para compreendermos a magnitude da transformação de São Francisco, precisamos nos situar no cenário de Assis, no século XII para o XIII, um período de efervescência econômica e social na Itália. Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como Francisco, nasceu em 1182 em uma família de comerciantes de tecidos prósperos. Seu pai, Pietro di Bernardone, um homem ambicioso e viajado, sonhava para o filho um futuro grandioso, talvez no comércio, talvez na cavalaria, um caminho digno de ascensão social e prestígio. Francisco, por sua vez, cresceu cercado pelo luxo, com acesso às melhores roupas, aquelas trazidas das viagens do pai à França, que lhe renderam o apelido Francesco, o francês, e as festas mais animadas. Ele era o centro das atenções, o líder de um grupo de jovens boêmios que desfrutavam da vida com exuberância, sempre em busca de novas aventuras e prazeres mundanos. Sua juventude foi marcada por uma despreocupação alegre, um gosto pela música, pela poesia provençal, acima de tudo, pela glória. Ele almejava ser um cavaleiro, um herói de guerra, um daqueles que teriam seus nomes cantados em canções e suas façanhas gravadas na história. A guerra entre Assis e Perugia ofereceu-lhe a primeira chance de glória, mas uma breve e humilhante prisão o fez repensar seus valores. O que parecia ser apenas um revés, uma mancha em seu currículo de jovem nobre, plantaria as sementes de uma transformação que ele jamais poderia prever. Sua saúde, fragilizada pela prisão, também contribuiu para um período de introspecção forçada, afastando-o das festas e dos amigos. Foi nesse vazio, nesse silêncio incomum em sua vida agitada, que os primeiros sussurros de um chamado diferente começaram a se fazer ouvir, uma melodia dissonante para os ouvidos acostumados aos hinos de glória mundana. O ponto de inflexão na vida de Francisco não foi um evento único, mas uma série de experiências que, como fios tecidos delicadamente, foram formando a tapeçaria de sua nova vocação. Uma delas ocorreu durante uma de suas cavalgadas, em que ele se deparou com um leproso. Naquele tempo, os leprosos eram marginalizados, temidos, vistos como impuros e evitados a todo custo. O instinto inicial de Francisco foi de repulsa, mas, impulsionado por uma força desconhecida, ele desceu do cavalo, em um ato de profunda humildade e coragem, beijou a mão do homem doente. Esse gesto, aparentemente simples, foi uma virada radical, uma ruptura com todos os preconceitos sociais e pessoais que o haviam moldado até então. Em suas próprias palavras, o que antes lhe parecia amargo, transformou-se em doçura para sua alma. Mas o chamado mais explícito veio na pequena e quase arruinada capela de São Damião. Enquanto orava diante de um crucifixo bizantino, Francisco ouviu uma voz clara, que parecia vir do próprio Cristo na cruz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que, como vês, está em ruínas. Ele, ingenuamente, interpretou a ordem ao pé da letra e começou a restaurar fisicamente a capela, usando o dinheiro de seu pai. Esse ato de obediência literal, porém, foi apenas o prelúdio de uma compreensão muito mais profunda. A igreja que precisava ser reconstruída não era de pedras, mas de almas, de fé, de amor e de humildade. A revelação de São Damião foi o catalisador que o impulsionou a uma renúncia ainda mais drástica. Se você também se sente tocado por histórias de transformação e por mensagens que desafiam o status quo, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. É através do seu apoio que podemos continuar a compartilhar esses contos sagrados que nos convidam a refletir sobre a vida e a nossa própria jornada. A renúncia de Francisco atingiu seu clímax em uma cena dramática na Praça de Assis, diante do bispo local e de uma multidão perplexa. Seu pai, furioso com o esbanjamento do dinheiro da família e com o que considerava a loucura do filho, exigiu a devolução de tudo que Francisco havia recebido. Sem hesitar, Francisco despojou-se de suas roupas finas, presente do pai, e as devolveu, declarando publicamente:
Até agora chamei Pietro Bernardoni de meu pai. De agora em diante poderei dizer com toda a segurança, Pai nosso que estais nos céus. Era um rompimento total, não apenas com o pai biológico, mas com todo o sistema de valores que ele representava. Esse gesto radical marcou o nascimento do Francisco que o mundo viria a conhecer, o poverello, o pobrezinho de Assis. A partir daquele momento, sua vida seria dedicada à pobreza voluntária, à pregação do Evangelho e ao serviço aos mais necessitados. Ele começou a viver de esmolas, a reconstruir pequenas igrejas abandonadas e a acolher os marginalizados. Seu exemplo, sua alegria contagiante e sua devoção sincera começaram a atrair seguidores. Homens de diferentes origens, movidos pela mesma sede de uma vida mais autêntica e conectada com os ensinamentos de Cristo, uniram-se a ele, formando o que se tornaria a Ordem dos Frades Menores, ou franciscanos. Essa virada surpreendente, de herdeiro rico a mendicante, não foi um ato de loucura, mas de profunda fé e clareza de propósito, redefinindo o que significa seguir a Cristo. Se a história de Francisco, um homem que virou as costas para o materialismo em busca de um propósito maior, ecoa em sua alma, deixe seu like e se inscreva. Isso é fundamental para que os Sagrados Contos continue a trazer essas narrativas poderosas, que nos fazem questionar e buscar uma vida com mais significado. A missão de Francisco transcendeu a mera pregação. Ele encarnou o Evangelho em sua totalidade, vivendo uma vida de amor radical que se estendia a toda a criação. Sua visão da irmandade não se limitava aos seres humanos, mas abraçava os animais, as plantas, o sol, a lua, tudo o que existe era parte da grande família de Deus. O famoso Cântico das Criaturas, ou Cântico do Irmão Sol, é a expressão poética dessa visão, um hino de louvor que celebra a interconexão de toda a vida. Ele pregava para os pássaros, conversava com os lobos, e via em cada elemento da natureza uma manifestação divina. Essa conexão profunda com o meio ambiente fez dele um precursor do ecologismo, um santo à frente de seu tempo, que nos lembra da nossa responsabilidade como guardiões da terra. Em uma época marcada por cruzadas e conflitos religiosos, Francisco, movido por um desejo de paz, chegou a viajar ao Egito para tentar dialogar com o sultão Al-Kamil, um feito extraordinário e quase impensável para a época. Embora não tenha convertido o sultão, seu gesto de paz e respeito mútuo deixou uma marca, mostrando um caminho diferente para a interação entre fés. Sua vida foi um testemunho de que o amor e a compaixão podem quebrar barreiras que a força e a guerra jamais conseguirão. Ele não apenas ensinou a pobreza, mas a viveu com alegria, vendo nela a liberdade para servir a Deus e ao próximo sem as amarras das posses. A vida de São Francisco de Assis, do jovem fidalgo ao poverello que abraçou a pobreza e a natureza, é um legado que continua a nos desafiar. Ele nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que somos capazes de doar, que a força não reside no poder e na dominação, mas na humildade e no serviço. Sua mensagem é um eco para o mundo de hoje, um lembrete urgente da importância da simplicidade, da compaixão e da nossa conexão intrínseca com toda a criação. Sua vida foi um sermão vivo, um convite a olhar para dentro, para o próximo e para o mundo natural com novos olhos, encontrando o divino em cada detalhe. Se a história de Francisco tocou sua alma e te fez refletir sobre os valores que realmente importam, eu te convido a compartilhar este vídeo. Ajude-nos a levar essa mensagem de amor, humildade e conexão a mais pessoas, para que, juntos, possamos inspirar uma jornada de transformação e um olhar mais atento para os contos sagrados que moldam a nossa humanidade.